Bom, nós vamos continuar por aqui, porque nós tivemos um pequeno problema na conexão com o YouTube. Não sei se foi queda de energia, o que aconteceu aqui, mas nós ficamos sem conexão. Mas isso não vai impedir da gente finalizar, né? Eu estava falando justamente sobre as habilidades que uma pessoa que é emocionalmente saudável, emocionalmente inteligente, deve ter. Então eu vou falar sobre essas habilidades à luz da Bíblia. Então nós temos que ter o autoconhecimento, quer dizer, nós temos que nos conhecer, conhecer a nós mesmos. Está lá em Lamentações 3,40 e 1 Coríntios 11:28. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo significa você olhar para você, fazer uma introspecção dentro, sabe? É mergulhar em você e ver, puxa, o que está de errado, o que eu tenho de certo, o que eu preciso mudar. É ter a humildade de entender que você precisa fazer alguma coisa diferente para poder mudar, para aí sim ter a mente de Cristo, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, por Cristo. A outra habilidade é o autocontrole. Quer dizer, eu tenho que conseguir me controlar. 2 Timóteo 1,7, Filipenses 4,5. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada, eu tenho que ser aquela pessoa, como fez a minha diretora, né? Aquela pessoa que vai pacificar a coisa, aquela pessoa que vai ser manso, que vai ser amável. Eu tinha dito, acho que nem chegou a sair, que o Elias trabalhou por 22 anos na Yakult e ele ficou conhecido lá como Elias Manso. Fizeram umas canequinhas, né? E colocaram um nome, meu nome, assim, fizeram uma, ele pediu para fazer uma para mim, tava Ângela, feliz 2019, e Elias Manso, feliz 2019, Elias Manso, que foi a marca que ele deixou lá, porque ele era conhecido como uma pessoa que tinha mansidão, ou seja, aquela pessoa que vai pacificar a situação, aquela pessoa que vai ser o equilibrado, né, que vai ser o que vai trazer paz para o ambiente quando se exaltam os humores. A outra habilidade é a automotivação. A automotivação você encontra em João 16:33 e Josué 1:9. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que ter essa certeza, né, de que a coisa pode ficar feia em algum momento, mas ele nos estimula, ele nos motiva dizendo que, olha, fica tranquilo porque eu venci todas essas coisas. Josué fala assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Outra habilidade é a empatia. Romanos 12:15 e 1 Coríntios 12:26. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A gente tem sim que se envolver. A gente não pode ter uma mente insensível. A gente não pode ter os nossos sofrimentos amortizados. Nós temos sim que fazer o papel da igreja no mundo, que é de cuidar do outro, que é de se preocupar, sermos piedosos, como diz o texto que nós lemos. Sociabilidade está lá em Romanos 12:16 e Tiago 4:11. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Ou seja, nessa jornada da vida eu tenho que ter humildade suficiente para entender que muitas vezes eu posso ser aquele que lidera e eu posso ser aquele que vai ser liderado. Ou seja, eu tenho que ter a humildade suficiente para entender que eu preciso do outro
tenha ele a posição que ele tiver, seja superior, seja inferior, isso pra gente, né, nesse nosso plano, porque no plano de Deus isso não existe pessoa que é mais ou menos, existem pessoas, Deus vê pessoas, e se nós tivermos a mente dele, nós também vamos ver pessoas, independente da característica que elas tenham, independente da condição financeira, da intelectual, nós temos que amar as pessoas, nós temos que nos ocupar com essas pessoas. Resumindo, o controle de si mesmo é uma das principais características do ser humano, sensato. Para que isso ocorra é necessário eu me conhecer e permitir que o Espírito Santo produza em mim um fruto, que fala lá em Gálatas 5:23, os frutos. Como os sábios de todas as épocas procuraram ressaltar, não podemos lidar adequadamente com aquilo que não conhecemos. E o autoconhecimento só pode resultar de uma paciente introspecção, como eu disse, né? E disposição para aceitar o que ela revelar. Porque muitas vezes a gente é confrontado, né? No momento de discussão com outra pessoa, a pessoa fala, você é isso. No momento você não aceita, no momento você fica irritado. Mas depois quando você para pensar, quando você é corajoso e humilde o suficiente para tentar prestar atenção naquilo, caramba, de verdade, eu sou mesmo arrogante, eu sou isso, eu sou aquilo, e tentar mudar isso, né? Ou seja, não necessariamente concordar com tudo, né, que dizem para você, mas encarar as coisas, sentimentos, erros, características pessoais, etc., como elas realmente são. E se for o caso, procurar mudar com a ajuda do Espírito Santo e a luz da graça incondicional do Pai, para que aí sim eu alcance a maturidade cristã. Ou seja, maturidade espiritual, maturidade emocional, que eu seja inteligente emocionalmente. Nós somos inteligentes, né? A gente passou tanto tempo na escola estudando um tipo de inteligência e a gente esquece as outras. Eu tenho que ser inteligente o suficiente para entender o sofrimento do outro e acolher esse sofrimento do outro. Porque nós somos a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo está aqui como sal da terra, luz do mundo, sinalizando o reino de Deus. É nós que vamos sinalizar, é nós que vamos ter que ser a influência. Nós é que vamos ter que ativar nas outras pessoas essa coisa de, puxa, uma expressão no rosto que eu tenha de amabilidade vai mudar o dia de alguém. Amém? Então, era isso que eu tinha para falar. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja corajoso o suficiente para tentar mudar e ser mais inteligente emocionalmente. Amém? Vou passar para o pastor agora que ele vai finalizar com um aviso. Meus amados, Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Tivemos sim um probleminha de conexão, e mais agora nós estamos aqui juntos, finalizando o nosso culto, nossa celebração ao Senhor. Gostaria que você não perdesse o sentido de tudo. Trabalhamos um mês falando sobre emoções, 2 meses falando sobre as nossas emoções, lidando com elas, do nosso dia a dia, e eu tenho certeza que tem muita coisa que a palavra de Deus ela completou em nosso coração, nos ensinou. Então, se você não foi ainda, vá lá, no canal da igreja e acesse lá. Tem algo sobre ansiedade, sobre amargura, sobre medo, Então você vai ver lá um pacote de pregações e também de informações que vão nos ajudar assim a lidar com as nossas emoções, E com a dificuldade que nós tivermos, não podemos nos esquecer, somos humanos, somos falhos e dependemos da graça de Deus. Quando nós lidamos, a nossa maturidade nos faz lidar bem com as nossas emoções, aí sim nós conseguimos lidar com as emoções dos outros, tá? Que o Espírito Santo de Deus ele enriqueça toda a mensagem, todas essas palavras, todas as pregações e os nossos cultos sejam enriquecidos no seu coração, e que você, como eu, a cada dia, através da palavra do Senhor, possamos aprender a lidar com as nossas emoções e também com as emoções dos outros. Sozinho a gente não consegue. O Espírito Santo está
ativo e à nossa disposição para nos ajudar a vencer essa dificuldade, essas barreiras que enfrentamos para lidar com as nossas emoções e com as dos outros. Deus abençoe. Um excelente domingo para você. Antes de encerrar, eu quero dizer para você que no próximo domingo nós vamos fazer nossa primeira abertura da Nova Vida depois desse tempo de pandemia, tá? Então, lembrando que nós ainda estamos numa época difícil de se abrir a igreja, mas vamos abrir, né, seguindo sim todos os protocolos de saúde, tá bom? Então, você, meu querido, saiba disso, que você é parte de uma sociedade onde você, como eu, né, transparecemos a luz de Cristo. Então, seja exemplo em tudo, né, que eu como pastor, que nós como liderança sejamos exemplo em tudo. Então, no próximo domingo, que é o domingo de celebração de ceia, nós faremos o nosso culto pela manhã, tá? 10 horas será o nosso culto de celebração pela manhã, celebração de ceia, né? Vamos permanecer com os cultos pela manhã, às 10 horas, por enquanto, tá? Seguindo sim os protocolos de saúde. Quais são os protocolos de saúde? Um deles é esse aqui, né? Ó, esse não pode faltar, o uso de máscaras, né? Então você vai ter que fazer o uso da sua máscara onde você estiver no ambiente, né? Evitar aglomerações, temos que evitar sim aglomerações no ambiente onde nós estivermos, né? Lá na igreja vai ter o medidor aqui que vai na testa para fazer a medição da temperatura sua, lá na entrada da igreja. E também teremos o nosso espaço lá, moldado lá, né, no seu layout lá, no seu espaço físico, para onde nós estivermos lá dentro, nós temos que nos sentar de acordo com as informações que estarão lá, tá bom? Então, famílias poderão sentar juntas, estaremos lá para dar as informações necessárias que os irmãos precisam, tá bom? Irmãos que não estão bem de saúde, ou está fazendo algum tratamento, ou não sabe, querido do Senhor Jesus, fique em paz, né? Fique na sua casa por enquanto, tá bom? Agora, você que está bem, que já sabe, ou fez tratamento, ou sabe que está bem, amém. Vamos juntos adorar ao nosso Deus, né? Lembrando que nós temos sim que seguir as orientações dos protocolos de saúde. Durante a semana darei mais informações aí para os irmãos e com certeza nós faremos aí nossa abertura com bastante consciência, tá bom? Como cristãos nós temos que ser exemplos para o mundo. Então saiba disso, né? Que sejamos exemplos sim para a sociedade, para o mundo. Que Deus nos abençoe. Um excelente domingo, uma excelente manhã de domingo para você. Estaremos juntos lá no próximo domingo, na Nova Vida, né? Celebrando ao nosso Deus, fazendo todo o nosso protocolo de saúde, respeitando tudo na graça de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma excelente manhã de domingo para você. Desculpe todas as falhas que nós tivemos, né? Mas que o Espírito Santo de Deus esteja presente na sua vida, no seu coração, no nome poderoso de Jesus. Vamos orar, encerrando e agradecendo ao nosso Pai Celestial. Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, abençoe a todos, abençoe cada líder, cada pai de família, que a nossa comunhão permaneça, Senhor, firme no propósito do nosso Deus. Possamos ser, sim, Senhor, exemplo para o mundo, que os nossos exemplos possam alcançar vidas, Senhor, que o nosso exemplo seja, sim, o exemplo de cristão. Que o Espírito Santo de Deus seja presente nos nossos desafios daqui para frente que teremos, e que a graça do Senhor nos acompanhe em tudo. Que o nome poderoso do Senhor Jesus nos ajude a vencer as barreiras para a glória e louvor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo para você, na graça e paz do Senhor. Um excelente domingo. Bom descanso, viu?